Boa noite, boa noite. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda. Oi, Eduarda, boa noite. Vou pedir para vocês compartilharem aí a nossa aula, né, com as pessoas que vocês conhecem, que atuam na área, para participar aqui dessa super aula. Boa noite. Acho que é a Aline, né? Só mais um minutinho para a gente iniciar aqui a nossa aula. Carmen estava aqui já aguardando. Eu vou pedir que vocês participem junto comigo. Ai, Letícia. Oi, Letícia, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você também. A gente já vai iniciar, né? Vou começar aqui todo passo a passo, falar para vocês essa aula. Eu preparei com muito carinho e vai ser bem especial. Oi, Gilmara, boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo essa noite. Hoje nós vamos falar. Calma, que eu já ia antecipando aqui. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Eu já ia antecipando aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Rapidinho. Eu quero que vocês me sinalizem aí se vocês estão vendo a. Me diz também se tá tudo ok aí, o som tá legal, a imagem tá boa. Aí vão me sinalizando como é que tá aí a transmissão. Essa é a minha primeira vez ao vivo. Então eu tô assim um pouquinho testando aqui como é que funciona a transmissão. Então, bora lá, né? Iniciar. E aí, hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você conduz uma limpeza de pele. Na verdade, um atendimento, que é o que a pele está me mostrando hoje. Então, vocês vão entender como avaliar, decidir e personalizar uma limpeza de pele sem depender de um protocolo pronto. Quando você olha para uma pele, você sabe exatamente o que fazer? Me diz. Você consegue decidir se deve começar pela limpeza, se precisa preparar a pele, ou se o melhor caminho é recuperar e não insistir naquele procedimento naquele momento, ou você acaba seguindo o protocolo que aprendeu, mesmo quando sente que aquela pele está pedindo algo diferente. Você inicia a limpeza de pele, mas percebe que ela não está boa. Ela não nos permite fazer o procedimento. Calminha aí, minha gente, eu estou me inteirando aqui. E aí a gente, no início, geralmente tem muita dúvida ao iniciar o atendimento. Tem insegurança diante de uma pele diferente e uma dependência de um protocolo pronto. E eu quero que você me escreva aqui no chat agora. Qual é a sua maior dificuldade em personalizar uma limpeza de pele? Se você se identificou em alguma dessas situações, fica aqui comigo, porque é exatamente isso que eu vou ajudar você a organizar na sua mente hoje. Calma que tá.
Hoje nós vamos aprender a observar, perguntar, interpretar, decidir e personalizar. Você não vai precisar decorar um protocolo para cada pele. Você precisa aprender a entender o que a pele ela está mostrando e pedindo naquele momento. O objetivo da nossa aula é mostrar um raciocínio simples para você começar a olhar para a pele de uma forma mais estratégica. Ao longo dessa aula, nós vamos passar por 3 perguntas principais. Primeiro, o que eu estou observando? Segundo, o que essa pele precisa agora? E terceiro, como eu vou conduzir esse atendimento? A ideia não é fazer você decorar mais protocolos, aí como as marcas acabam fazendo, trocando o nome de protocolos, porque mudam alguns produtos do atendimento. É ajudar você a entender como tomar uma decisão com mais clareza e saber exatamente qual produto você precisa adaptar. Hoje você vai aprender a avaliar, decidir, personalizar a limpeza de pele com segurança e estratégia. Estou olhando aqui se está chegando para vocês a imagem, viu? Porque, olha, protocolos prontos, eles nunca são suficientes. O que você observa antes de começar, como você vai transformar a avaliação em uma decisão e como personalizar com segurança. E como aplicar todo esse raciocínio aí que você vai ter ao longo da avaliação do seu paciente. Eu quero que vocês aí participem no chat, me ajudando aí se tá ok. E aí, quais as dúvidas de vocês, que eu vou no final tentar responder as dúvidas de vocês aqui, tá? Agora, eu quero que você pegue aí papel e caneta, porque eu preciso que vocês anotem as dúvidas, as perguntas que vão surgindo aqui no início, o que é que vocês vão fazer para ajudar no atendimento de vocês aí no decorrer do dia, dos dias, no dia a dia, né? Antes de iniciar sobre a aula de fato, eu vou compartilhar brevemente, porque esse tema se tornou tão importante aqui para mim e passou a definir os meus atendimentos, e aí foi um norte para mim. Por quê? Antes de aprender a avaliar, antes de tudo isso, eu repetia a mesma sequência, eu esperava o mesmo resultado e sentia insegurança quando a pele era um pouco diferente. E aconteceu uma situação comigo uma vez, que foi exatamente aonde eu percebi que não estava legal. Eu tinha técnica, eu sabia o passo a passo, eu tinha bons produtos, mas teve uma situação que, assim, ela mexeu comigo demais. Foi onde eu senti que eu realmente precisava mudar. Porque houve um trauma para uma paciente e nesse trauma eu também fiquei traumatizada, frustrada, pensei em desistir. E isso aí foi quando eu consegui mudar a minha história e passar de, como é que eu posso dizer, a olhar diferente. E aí são sinais que você deve perceber e não pode deixar para lá o desconforto da paciente, a sensibilização da pele, percepção de que insistir na execução não era o caminho. A necessidade de avaliar e decidir durante o atendimento. Por quê decidir durante o atendimento? Porque ali, naquele primeiro momento, eu posso decidir um protocolo. E no meio do caminho eu mudar. No meio do caminho eu não vou fazer isso nessa pele hoje. E aí ele explicar para o paciente e ele fazer ele entender por que você tomou aquela decisão. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma limpeza de pele a qualquer custo. Essa minha paciente que marcou muito, foi assim um marco na minha vida profissional e na vida dela,
ela era uma adolescente, pouco mais de 15 anos, e quando eu me dei conta, ela estava com as pernas fora da maca, se contorcendo de dor, e eu lá insistindo, porque o que eu tinha aprendido era que eu precisava remover tudo. E não é bem assim. Então, isso foi um ponto que eu precisei recalcular a rota, precisei entender onde eu estava errando, mas todo lugar que eu procurava me dizia a mesma coisa. A limpeza de pele não é tão importante. E eu não acredito nisso. Porque a limpeza de pele ele é o ponto principal e inicial de qualquer tratamento. Ele garante se vai ser bem sucedido ou não, porque uma pele limpa, ela responde muito melhor a qualquer tratamento. Seja ele de estética avançada ou da estética convencional que a gente já tem há muito tempo. E aí você achar que uma limpeza de pele ela não vai mudar a pele do paciente é um erro que às vezes a gente aprende até em pós-graduações aí. Limpeza de pele você gasta uma horinha. Limpeza de pele você faz no primeiro contato com o seu paciente. E aí, eu parei de perguntar qual protocolo eu devo seguir. Comecei a perguntar o que aquela pele estava me mostrando. Então, a gente tem que avaliar antes de decidir, observar durante o procedimento, respeitar o limite da paciente e adaptar a conduta. Foi o que eu já falei para vocês. Se eu percebo que a pele reagiu de uma forma que não era o esperado, não era o que você esperava, e aí você vai lá e recalcula a rota. Você muda o produto. Você vai lá no seu armário, diz, eu não vou usar esse, eu vou usar esse aqui porque ele vai ser melhor para esse paciente hoje. Eu não vou fazer a extração. Mas por que você não vai fazer a extração? O paciente vai querer saber. Você vai precisar explicar ao paciente o motivo. E aí, foi essa mudança de olhar que nasceu o método Skin Expert, o limpeza de pele de sucesso. O problema de protocolos prontos, que a limpeza de pele ela não é como uma receita fixa. Sempre os mesmos produtos, a mesma ordem, a mesma intensidade e há uma expectativa de que um protocolo, que um kit de limpeza de pele vai atender todas as peles da mesma forma. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Nós temos hoje fichas genéricas, extração como a etapa principal da limpeza de pele e um protocolo exclusivo de uma marca. Produtos escolhidos sem entender a função. Dados coletados de forma automática, não orientar o pós-atendimento e uma precificação sem entender o custo real de quanto tudo aquilo custou para você. Então, foi pensando nessas coisas que não estavam atendendo às necessidades dos meus pacientes que eu desenvolvi esse raciocínio. E por que isso é um problema? Porque um protocolo pronto é um problema para a gente da saúde estética, né? Por que isso é um problema? Alguém me diz? E aí, minha gente? A interação no chat. Me digam se o que é que vocês acham que é um problema. Porque nenhuma pele é exatamente igual. A necessidade da minha pele é diferente da sua. Então, eu não posso achar que o kit de limpeza de pele que atende a minha pele vai atender a do meu paciente, ou a sua, ou a de outra pessoa. Cada pele ela tem características e limites diferentes. Cada paciente ele tem um limiar de dor. Ele passou por algo, ele tem um histórico por trás do cotidiano, da sua rotina, o seu histórico de saúde, como ele lida com aquela pele, se ele tem cuidados ou não. E nem sempre é o momento de realizar todas as etapas de uma limpeza de pele. Às vezes eu vou precisar recuperar essa pele antes, melhorar a barreira cutânea, para então poder fazer uma limpeza de pele. E aí eu preciso entender lá na etapa de avaliação
se esse paciente ele tem condições de me atender à limpeza de pele. A resposta ao procedimento ela pode variar. Por quê? O paciente ele pode sensibilizar, ele pode ser sensível a algum, e muitas vezes ele nem sabe, porque muitas das vezes é a primeira vez que aquele paciente está executando uma limpeza de pele. A profissional acaba ficando insegura e frustrada porque acha que todas aquelas limpezas de pele que a gente vê na internet, todos aqueles antes e depois, são de todas as peles. E na maioria das vezes não são. E tudo bem. Agora você precisa saber quando parar, saber quando intervir, quando recalcular a rota durante uma limpeza de pele. O paciente ela pode sentir desconforto ou não, e aí ela acaba não percebendo um valor real no seu atendimento, comparando você a outros profissionais, comparando o preço, às vezes até buscando pelo menor preço, porque ela não viu o valor no seu atendimento, ela não se sentiu cuidada, ela não se sentiu avaliada e não sentiu confiança em você desde a etapa do seu atendimento. Na avaliação, ela vai decidir 6 pilares. Você vai observar antes de conversar com a paciente, vai compreender todo o contexto daquela paciente, como é a rotina dela, se ela vai se adaptar ao uso de skincare, se ela vai atender às suas necessidades, porque tem produtos que precisam ter algum certo cuidado, identificar o limite dessa paciente, decidir o que fazer, adaptar se for necessário e acompanhar ela no pós. Você não pode simplesmente fazer a limpeza de pele e depois largar essa paciente. Limpeza de pele, ele é o procedimento mais subestimado da estética hoje. E aí, uma avaliação de sucesso, ela tem 6 pilares. E aí, a gente vai ver cada um deles agora. Avaliar antes de executar. Você vai avaliar o estado atual da pele, a sensibilidade e a reatividade. Na hora que você tocar na pele desse paciente, você já percebe algo diferente. A sensibilidade, reatividade. Vai alinhar a queixa do paciente, a expectativa dele, porque muitas vezes ele não entende e acaba mudando isso. E durante a conversa, durante o momento ali que vocês estão na avaliação, você consegue entender se esse paciente ele consegue executar os próximos passos de forma clara e quais são os sinais de atenção. Você vai perguntar de acordo com cada perfil. Eu nunca fiquei satisfeita com uma ficha de avaliação que atendesse todas as peles e todos os pacientes que chegassem a você. A anamnese ela não é burocracia, ela precisa te levar a algum lugar. Por que eu preciso dessa anamnese? Essa anamnese ali é só para preencher o papel e deixar lá na gaveta, caso aconteça alguma coisa? Não. Essa anamnese, ela precisa ter perguntas pertinentes ao perfil do teu paciente, do teu cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu acho muito incômodo eu atender um homem e na minha ficha estar perguntando coisas particulares de uma mulher. Ou de uma adolescente ainda naquela fase inicial, que já podemos iniciar os cuidados com limpeza de pele, você ficar perguntando determinadas coisas que ainda não é da vivência daquele adolescente. Então, aí, por esse motivo, eu achei que acabava sendo muito superficial as anamneses, e aí eu criei uma anamnese para cada perfil de cliente, que aí vai atender melhor e te direcionar desde a avaliação, a mostrar qual é o perfil mais adequado da ficha de anamnese, que vai te dar um norte para você saber os próximos passos na limpeza de pele. Entender o histórico e os hábitos desse paciente. Se ele faz uso de produtos de skincare, quais são esses produtos? Se ele faz procedimentos, se ele fez procedimentos recentemente, se ele usa ácido, se ele costuma se expor muito ao sol, se ele faz bronzeamento. Então, tudo isso vai impactar diretamente no teu atendimento. E alinhar
a expectativa desse teu paciente. Porque o paciente ele pode chegar com milhares de comedões aí na pele, acho milhares foi até um exagero, né? Mas com diversos comedões na pele, achando que em uma única limpeza de pele vai se resolver. Ou como tem pacientes que chegam para a gente com uma mancha e diz, eu vou lá fazer uma limpeza de pele porque essa mancha está me incomodando, como se na limpeza de pele aquela mancha fosse ser resolvida. Então, a gente precisa alinhar a expectativa do paciente com o que você pode entregar a ele. Não prometer a ele que você vai simplesmente entregar uma limpeza de pele 100% bem feita numa única sessão. Porque aí você não vai conseguir, você vai se frustrar, o seu paciente vai se frustrar. Ele não vai voltar para você porque ele vai se sentir lesado, muitas vezes. E aí você precisa alinhar essa expectativa com o paciente. Interpretar para decidir. O que você vai fazer com as informações que você coletou? Será que é o momento de realizar a limpeza? Será que essa pele não precisa ser preparada antes? Será que ela precisa ser recuperada? E qual é a etapa que você deve adaptar? Existe um motivo para você não prosseguir? Tudo isso, interpretar a avaliação, as perguntas que você fez antes, é o que vai decidir qual é o seu próximo passo. Ele precisa partir da avaliação, daquele teu primeiro contato com o teu paciente. E aí você vai personalizar com segurança diante do perfil do teu paciente, o estado atual da pele, o objetivo do atendimento, quais os teus recursos disponíveis, porque isso não pode te parar. Não é porque você não tem um aparelho de última geração que você não vai realizar o atendimento daquele teu paciente. Não é porque você não tem uma alta frequência que você não pode fazer uma limpeza de pele. Hoje nós temos produtos no mercado que vai substituir a ação do alta frequência. Tem pele que ia realmente ser muito bem-vinda uma alta frequência. Mas, enquanto você não tem a sua, você pode substituir com o uso de um produto. E aí você precisa saber e entender muito bem qual é esse produto que vai atender essa necessidade. Observar a resposta da pele do teu paciente, porque muitas vezes o paciente ele não vai te dizer que está sentindo isso ou que está sentindo aquilo. Vai depender da sua observação. Eu vou citar aqui um exemplo de uma paciente que veio para mim e não sabia que tinha alergia a uma determinada substância. Ela não, na verdade, ela sabia, mas não lembrava. Eu perguntei, estava lá na ficha, ela disse que não tinha alergia. Mas quando iniciou o atendimento, eu percebi algo diferente na pele da paciente. Eu fui lá e questionei. Se você está sentindo algum incômodo? E aí foi quando ela me disse, tá coçando um pouquinho, mas eu acho que é por conta do produto. Quando eu olhei, estava toda cheia de petequias. E aí eu fui, eu vou precisar remover e a gente não vai poder prosseguir aqui, porque você está contendo uma resposta alérgica. Aí eu fui e disse, você tem alergia a tal substância? Quando tu já fez limpeza de pele em outro local, tu não sentiu nada. Aí ela disse, lembrei, eu tenho alergia. Mas aí eu tinha a ficha de anamnese que me assegurava que ela não me informou aquilo. E se eu não entendesse, não conhecesse qual era a resposta que eu esperava daquele produto, será que eu ia conseguir identificar que aquela resposta não era a esperada? Respeitar o teu limite profissional e também o limite da tua paciente. Personalizar ela não é improvisar e você sair comprando diversas máscaras e produtos aí e sair colocando de qualquer forma na pele do teu paciente. Você precisa adaptar com critério. Então, é a partir disso que você vai personalizar um atendimento com segurança. Você vai observar durante o atendimento o conforto da tua paciente para não acontecer o que aconteceu com a minha paciente, que quando eu me deparei, ela estava com as pernas fora da maca. A sensibilidade, se aquela pele está muito sensível, se ela está muito reativa, a resposta da pele, sinais de irritação e a necessidade de reduzir a intervenção, adaptar ela ou interromper o atendimento. A pele, ela responde tudo durante o atendimento. A pele, ela lhe dá o feedback o tempo inteiro.
A gente precisa apenas aprender a observar ela, aprender a identificar os sinais que ela nos dá, porque a pele ela nos avisa absolutamente tudo. E aí você precisa explicar e orientar o teu paciente, explicar o que você observou, comunicar a sua conduta que será realizada, orientar sensações e cuidados, porque determinados produtos você já vai saber que ele vai pinicar um pouquinho, ou você vai sentir uma leve ardência. Tem produtos que isso é esperado, mas tem produtos que não. Então, se você não conhece o que esperar de determinado produto, de determinado ativo, como é que você vai orientar a sua paciente? Qual é a sensação que ela vai sentir? E quais os cuidados ela vai tomar depois? Porque se ela faz algum uso de algum ácido, se você usa algum ácido durante o atendimento, ela precisa ter determinados cuidados que você precisa orientar a tua paciente sobre ele. Orientar sobre o home care dela, ajustar o home care dela, se ela já faz uso de algum sabonete, de algum hidratante, sérum, protetor solar. Se não faz, então aí você vai orientar ela, diz, olha, o sucesso do nosso tratamento, ele depende disso aqui também. Então você precisa ir lá, organizar, adaptar, falar da importância do uso, não exagerar. Muitas vezes a gente quer assim o melhor skincare seria a gente ter ele todo completo, com sabonete, sérum, máscara, hidratante, um protetor, um creme para olheiras. E essa paciente ela vai simplesmente deixar lá e não vai usar. E às vezes ela nem volta para você porque diz: "Ah, eu não vou para Carol porque Carol passa um monte de coisas para mim e eu achei muito caro o atendimento, eu só comprei porque eu fiquei com vergonha". Isso pode acontecer. Então você tem que tanto alinhar a expectativa do teu paciente, entender quanto ele tem para investir nisso e também adaptar a rotina dele. Um paciente que nunca usou, ele jamais vai fazer um home care prolongado, um home care grande. Então a gente inicia pelo básico, um básico bem feito. E aí você vai alinhar também quando ela precisa buscar ajuda e quando ela precisa retornar para o atendimento. Isso aí é o que define que uma boa experiência, ela não termina na maca. Não é um cafezinho na recepção, não é uma mensagem no WhatsApp apenas assim, que obrigada por ter comparecido, que vai mostrar essa boa experiência. Então, ela não termina na maca. E ela precisa ter um acompanhamento. E esses aí são os 6 pilares para uma boa avaliação. E aí, a partir disso, nós temos 3 caminhos possíveis, que seria limpar, quando a pele apresenta condições para o procedimento, preparar, quando é necessário organizar e preparar a pele antes de avançar. Às vezes eu preciso que essa pele dê uma hidratada, porque eu sei que cada coisa que eu colocar, ela pode sensibilizar, ela pode não responder bem, pode não absorver os ativos que eu preciso para uma boa emoliência. Eu preciso saber qual o tipo de pré-emoliência que eu vou colocar naquela pele, para que a emoliência seja mais efetiva. Quando eu vou recuperar essa pele? Quando é que eu vou saber se essa pele precisa ser recuperada? Se eu preciso recuperar a barreira cutânea? Uma pele com a barreira cutânea danificada, ela pode responder de uma forma que você não tem como mensurar o tamanho do problema. Se essa pele vai sensibilizar mais, se ela vai brotar acne de uma forma aí que você não vai conseguir mostrar ao seu paciente, se essa pele vai manchar por conta de uma limpeza de pele mal executada. Então, você precisa respeitar aquela pele como ela chegou para você. E orientar teu paciente. Dizer, olha, hoje a gente não pode fazer uma limpeza de pele, mas a gente chegou aqui só para fazer uma limpeza de pele. E aí, o que é que você vai fazer? Você tem que ter um norte. Porque lá atrás, no início, há alguns bons anos atrás, quando eu me formei, limpeza de pele era que você fazia em qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer forma. E aí, só quando eu me senti incomodada, foi que eu comecei a buscar ajuda e aí buscar formas de não fazer aquilo de uma forma que o paciente se sentisse desconfortável. Eu queria uma coisa que melhorasse o desconforto do paciente, que reduzisse a dor, que eu conseguisse entregar resultado ao paciente
e que fosse um cliente recorrente, que ele estivesse ali comigo sempre. Então, a gente tem esses 3 caminhos: limpar, preparar ou recuperar essa pele. Eu preciso saber definir eles. E é na etapa de avaliação, né, quando essa pele chega para você, que você vai tomar essa decisão. E aí nós temos os 6 pilares, que é observar, perguntar, interpretar, decidir, personalizar e acompanhar. Isso aqui é o que vai definir uma limpeza de pele de sucesso. E aí eu trouxe alguns casos clínicos aqui para mostrar para vocês. Situações que apareceram para mim. E aí eu quero que vocês me ajudem aí a resolver o que você identifica e o que você faria nessa pele. Alguém se arriscar aqui no chat, que aí depois eu digo o que foi que eu fiz. E aí, minha gente, o que é que a gente identifica nessa pele? Essa paciente chegou para mim relatando essas manchinhas, relatando algumas acnes que surgiam e depois ficavam essa mancha. Então, essa pele chegou para mim reativa, essa pele chegou para mim sensibilizada e ela queria fazer uma limpeza de pele. E foi onde eu expliquei para ela que que aquela pele dela no momento não permitia uma limpeza de pele, que era necessário um ajuste de skincare para que a gente pudesse preparar essa pele para quando ela estivesse pronta, a gente realizar uma limpeza. E aí a gente encaminhou até para outra área também, para entender um pouquinho o que estava acontecendo, causando essas inflamações. Foi solicitado alguns exames. E essa paciente está em acompanhamento. E aí ela já está bem menos reativa, bem menos sensibilizada, e aí a gente consegue recuperar a saúde dessa pele e a barreira que está danificada, para então conseguir fazer uma limpeza de pele e aí remover os comedões que surgiram, os comedões que estão ali. E se eu faço uma limpeza de pele aqui, toda manipulação que eu fizer vai manchar. Temos mais um aqui. Esse paciente, ele chegou com comedões, com a pele muito sensibilizada. Por quê? Ele estava usando um ativo para oleosidade, para acne, várias vezes ao dia. E aí eu precisei orientar quanto aos cuidados, a troca de produtos, e aí fazer ele entender como era um skincare adequado. Quantas vezes ele vai higienizar o rosto, a forma de proteger, o que ele usar. E aí, eu não sei se eu coloquei a foto no pós, calma aí. E olha para aqui. Olha isso aqui. No meu analisador de hidratação e oleosidade, eu fui lá e confirmei o que eu vi na minha avaliação. Uma pele com a barreira cutânea danificada, com desequilíbrio entre hidratação e oleosidade. Ela é mais oleosa do que hidratada, justamente porque, como a barreira estava fragilizada, essa pele estava lá tentando se manter o mais hidratada possível. E aí é por isso que a pele manda óleo para a superfície, para proteger contra patógenos, contra infecções. Só que aí acontece esse desequilíbrio, mexe com toda a microbiota da pele e ele acaba não conseguindo fazer o que deveria. Mais uma paciente adolescente que chegou para mim. Ela chegou se queixando de cravinhos, como disse ela, com alguns comedões, e aí estava incomodando ela estava ali na fase de transição da puberdade, né? Mais uma vez, hidratação e oleosidade desequilibrada,
E aí, essa paciente muito novinha, primeira limpeza de pele da vida dela, eu não podia chegar e colocar ali a mão e fazer uma limpeza de pele para remover todos os cravos de uma vez. Então, a gente adaptou o protocolo dessa paciente. Iniciamos o uso de alguns produtos em casa, para ela já criar o hábito. Ensinei a ela a forma de remover maquiagem, a forma de higienizar o rosto a forma correta, inclusive a lavar o cabelo, quantas vezes, tudo isso a gente fala durante a avaliação, durante a consulta que faz uma avaliação da pele dessa paciente. E aí a gente consegue ajustar e melhorar a resposta dessa pele e deixar ela menos reativa. Mais um caso clínico. Essa é uma paciente que está comigo há muito tempo. Ela tem muitos comedões. E aí, essa pele dela é extremamente resistente, extremamente difícil de remover esses comedões. E aí, a gente precisa adaptar muito bem, porque ela é uma pele que fica reativa muito fácil, mesmo ela sendo preparada antes. Acho que eu coloquei aqui Coloquei. O mínimo de manipulação nessa pele, ela fica bem reativa. Então, é uma pele que a gente não vai fazer a limpeza de pele no primeiro contato, não vai fazer a limpeza de pele ali de imediato, chegar lá e já querer tirar cravos. Então, a gente precisa entender o que essa paciente ela usa em casa, o que essa paciente faz no dia a dia, como é a rotina dela e adaptar da melhor forma possível o atendimento dela. E aí, o que devemos observar em cada avaliação? O estado atual da pele, a sensibilidade, a barreira cutânea, os sinais de alerta, a queixa principal da paciente e como está o nível de hidratação e oleosidade. Uma limpeza de pele de sucesso não depende apenas da execução das etapas. Ela depende da capacidade de avaliar, compreender, decidir, adaptar e orientar com segurança o paciente. Você não precisa decorar infinitos protocolos. Você precisa aprender a ler a pele, raciocinar sobre o atendimento e tomar decisões melhores em cada etapa. Eu posso, vou dar o exemplo daquela paciente da limpeza de pele que é bem reativa. Já aconteceu situações a gente preparar essa pele, de deixar ela, achar que ela está bem preparada, e quando chegar ali no início do atendimento, eu mudar totalmente a conduta dessa paciente, trocar produto, trocar a pré-emoliência, trocar o método da emoliência, a forma qual ela se sente mais confortável durante a extração para reduzir o desconforto, reduzir a dor. E eu não sei se eu coloquei um depois, eu tenho uma foto do depois de uma paciente dessas que eu mostrei, que mostra ela até dormindo durante a limpeza de pele. Então, isso mostra que quando a gente prepara muito bem uma pele, o desconforto é o mínimo possível. Então, a gente não pode simplesmente alinhar e prometer uma limpeza de pele sem dor, porque isso é muito particular e aí isso aí vai de cada paciente e a gente nunca pode prometer o que a gente não pode entregar, não é isso? A limpeza de pele de sucesso, ela começa antes do primeiro produto. É lá na hora que o teu paciente senta na tua frente e chega dizendo que quer uma limpeza de pele. Ali, eu já preciso começar a preparar esse sucesso. Que aí a gente vai fazer o teu paciente entender qual o passo a passo, o que ele vai fazer, o que você vai entregar. E o que você pode aplicar a partir de hoje. Pare antes de iniciar o protocolo. Pare e observe. Observe o estado atual da pele, a expectativa do teu paciente. Observe faça perguntas que direcionam a conduta. Decida entre limpar, preparar ou recuperar.
Observe a resposta durante o atendimento. Explique suas escolhas para o paciente. Eu avaliei a pele. E agora? O que é que eu vou fazer? Você vai... Como transformar a avaliação em uma limpeza de pele personalizada e de sucesso? Isso eu vou te dizer na próxima aula, que vai ser no dia 27, às 20 horas. Aí, na próxima quinta-feira, no mesmo horário da aula de hoje, a gente terá uma nova aula, onde eu vou te dizer o que fazer depois que você avaliou a pele. E aí eu espero que a partir de hoje você não olhe mais para uma limpeza de pele apenas como uma sequência de etapas. Antes do produto existe uma avaliação, antes da execução existe uma decisão, e antes de buscar um protocolo pronto, existe uma pele mostrando o que ela vai precisar. Então você tem que alinhar tudo isso para que a gente consiga ter uma limpeza de pele de sucesso. Então, no seu próximo atendimento, eu quero que você faça 3 perguntas. O que essa pele está me mostrando? O que ela precisa agora? E como eu vou conduzir com segurança? Agora que você já vai entender o que observar antes de iniciar uma limpeza de pele, eu quero que vocês comecem a se perguntar. Não precisa perguntar para a paciente. Você vai lá, durante a tua ficha, tu já vai alinhando o que é que você percebe de diferente. Isso aí vai mudar totalmente a tua conduta na limpeza de pele. Na próxima aula, a gente vai entender o que é que você vai fazer depois da avaliação, certo? Agora eu quero que, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat para me responder elas. Eu vou desligar aqui o compartilhamento de tela e, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Isso, Carmen. Aquela pele, ela tem acne e manchas pós-acne, né? Que é a hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí, o que é que acontece? Aquela paciente, ela estava tendo acne de uma forma aí desorganizada, desordenada, desenfreada, e sem entender muito bem, aquele depois virava uma mancha. E aí, quando ela já estava super incomodada, foi que ela me procurou, e aí eu fiz um protocolo de recuperação de barreira cutânea, sem sensibilizar ainda mais aquela pele. E aí, depois disso, todas essas fotos que eu mostrei para vocês foram do antes, eu não mostrei as fotos do depois, exatamente para vocês entenderem a importância de uma boa avaliação. E fotos. A gente precisa ter fotos que é para comparar para a paciente e acompanhando a evolução, porque como ela se vê no espelho todos os dias, ela vai perceber uma melhora. Só que quando você compara a foto da hora da avaliação com quando você finaliza o tratamento ou finaliza o atendimento, isso muda totalmente a percepção dela e ela entende que realmente precisava daquele cuidado e ela se dedica mais ao home care e ela se dedica mais e dá mais atenção para os teus atendimentos e a tua limpeza de pele. E aí os teus cuidados também. Para de ouvir só os influenciadores aí da internet que começa a passar, dizer que está usando isso, está usando aquilo, que você também tem que comprar. E aí o paciente ele começa a dar credibilidade ao seu atendimento. E agora, quem mais? Tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar a aula de hoje? Na próxima aula, que vai acontecer dia 27 do 8 às 20 horas, eu vou falar o que você vai fazer depois que você avaliou a pele. Então, a pergunta que fica é: avaliei a pele, e agora o que fazer? Então, pessoal, deixem aqui as dúvidas de vocês.
Sei que tem gente aqui que com certeza está com alguma dúvida. Me digam aí se gostaram da aula, se deu para entender. Eu já estava um pouquinho nervosa, ansiosa aqui. Era a minha primeira vez fazendo uma transmissão ao vivo através do YouTube, sem entender aqui direito como é que mexia. Estava tentando acompanhar aqui em outra tela, porque some a minha. Me some, né? E eu fiquei sem entender, meu Deus, será que estão me vendo? Mas eu acho que deu certo, né? E aí? Deixem as dúvidas, deixem as dúvidas. Quem não está participando da comunidade, lá do dia D da limpeza de pele de sucesso, eu não consegui disponibilizar o link aqui ainda, mas aí eu vou pedir que vocês entrem lá no meu Instagram e falem comigo. Eu vou deixar aqui digitado o Instagram para vocês me chamarem lá e eu mandar o link para vocês. Aí está o Instagram. E aí vocês entram em contato lá, mandam um oi no direct, que eu mando para vocês aí o convite da comunidade para vocês participarem lá e aí ficarem por dentro das próximas aulas que irão acontecer. Quem quiser me mandar dúvidas também lá no direct, pode falar, pode me chamar no WhatsApp, que aí a gente vai conversando e eu vou tentando ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por terem participado, por terem ficado comigo aqui. E foi um prazer passar um pouco da minha experiência, da minha vivência e de como eu faço essa avaliação, porque isso é uma coisa que lá no início eu senti muita falta de algo que pensasse dessa forma, que mexesse, pensasse exatamente assim, né? Olhar para o paciente. Eu não estou focando aqui no que o paciente me paga. O paciente ele não é um caixa bancário que só vai me pagar. Ali ele está alinhando expectativa, ele está alinhando. Estou trabalhando com a autoestima do paciente, porque se eu faço alguma coisa errada e mancho a pele desse paciente, eu dou algum efeito rebote nesse paciente por irresponsabilidade, como já aconteceu comigo lá atrás, eu me senti muito mal. Eu pensei em parar, eu pensei em, isso não é para mim. A estética não é para mim. E ainda bem que eu não pensei dessa forma, ainda bem que eu recalculei a rota, busquei alternativas, meti a cara para estudar e aí consegui encontrar formas e aí também consegui trazer esse paciente de volta para mim 6 anos depois. Isso foi assim gratificante saber que essa paciente confiou novamente a minha pele dela, a pessoa que traumatizou ela, a pessoa que deixou ela com medo de qualquer pessoa tocar no rosto, era um paciente que precisava muito de cuidado, de atendimento e de orientação. E aí a gente conseguiu aí tirar todas as questões, os traumas e tudo que não deixava aquela paciente ser cuidada novamente. E que bom que foi eu. Poderia não ter sido, mas eu fico muito grata dela ter confiado novamente em mim. É sinal que o que eu aprendi com o trauma dela não me parou. E não me deixou lá naquela, como é que eu posso dizer? Naquele looping de traumatizar outros pacientes e de não conseguir fidelizar clientes. Eu tenho clientes fiéis, eu tenho clientes desde quando eu iniciei, há 10 anos atrás. Quando eu iniciei os atendimentos, eu tenho clientes que vêm para mim até hoje, que viajam de um estado para outro para serem atendidas por mim, porque confiam no que eu faço, confiam no meu trabalho, e isso é o que a gente realmente leva, né? O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho pensado no teu paciente, e aí que as pessoas valorizam e pagam o que você merece pelo seu trabalho. Então é isso, pessoal. Boa noite e muito obrigada pela atenção. Quem não está me seguindo lá no Instagram, corre para me seguir lá e deixe lá a sua dúvida, que aí a gente prepara outras aulas aqui pensando
nessas dúvidas que vocês têm, tá? Então, boa noite e até a próxima aula.